Só love, 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 só love. Quem me conhece sabe que eu sou muito fã do cantor Buchecha e acho ele um dos maiores poetas da música popular brasileira. Eu já fiz um vídeo aqui sobre o Mr. Catra, então eu gosto muito de falar de funk, de cultura popular, e quem quiser ver o vídeo do Catra, inclusive pode clicar aqui embaixo pra ver. Ah, não, é em cima. Ah, é sempre em cima. E hoje eu queria falar por que eu acho que o Buchecha é um dos maiores poetas da música brasileira. Então, se você quer saber por quê, é só você acompanhar essa nota literária de hoje. Vamos lá? Bom, a primeira coisa que eu queria dizer, por que você devia reparar na música do Buchecha, é que eu acho que ele tem um cuidado, um aprumo muito grande com as composições dele. Às vezes elas passam despercebidas porque elas são pop e foram incorporadas demais na cultura popular, de massa, e a gente nem consegue perceber. Mas se a gente analisar as letras dele mais de perto, elas têm muita coisa, muito trabalho de composição ali, que muitas vezes passa despercebido mesmo. Por exemplo, a primeira coisa que eu queria chamar a atenção são os refrões. O Buchecha domina muito bem a habilidade de combinar e escrever refrões. O refrão tem que ser muito sintético, né? Porque ele tem que trazer uma ideia de maneira muito rápida e que fique no ouvido repetindo. Então, sei lá, se a gente pensa no melhor refrão de todos os tempos, a gente poderia pensar num She loves you, yeah, yeah, yeah. E o Buchecha, que domina a redondilha menor e a redondilha maior, que são os versos de 5 ou 7 sílabas, ele faz isso genialmente no refrão como: quero te encontrar, quero te amar, você pra mim é tudo, minha terra, meu céu, meu mar. Um segundo ponto que eu acho muito interessante, e isso eu li numa entrevista, é que ele tinha tanta preocupação em fazer as músicas dele serem bem escritas e trazerem uma mensagem, uma letra que fosse interessante, que ele pesquisava no dicionário alguns sinônimos de palavras simples para ele poder tornar a música dele um pouco mais rebuscada, um pouco mais inteligente. Então, quem não lembra na música Nosso Sonho, em que ele fala no refrão: se o destino adjudicar, nosso amor poderá ser capaz. Ou então quando ele diz numa outra canção que é lenitivo o meu pensar. Ou então quando ele diz que o meu amor é uma diretriz. Ou seja, ele tá tentando transformar a música dele numa coisa muito melhor. Mostra um intenso trabalho de compositor, de poeta dentro das próprias letras, né? Eu acho que isso é um cuidado muito grande que a gente tem que chamar a atenção nas composições do Buchecha. Um terceiro ponto que eu acho muito legal no Buchecha é que ele cria umas imagens e umas frases que a gente fica tentando entender, que a gente fica tentando decifrar. Como, por exemplo, ele diz controla o calendário sem utilizar as mãos, que muita gente fica tentando entender o que significa isso, já perguntaram pra ele, e aí as divergências são muito grandes. Algumas pessoas dizem que tá falando sobre masturbação, e outras pessoas dizem que controlar o calendário sem utilizar as mãos é lidar muito bem com o dia a dia, então não precisar fazer uma agenda muito completa, porque controla muito bem o seu próprio dia a dia. Outra expressão que ele inventou, que são os delírios de jogar futebol. Algumas pessoas também ligam isso à ideia da masturbação e outras pessoas ligam os delírios de jogar futebol com a paixão que as pessoas têm quando fazem um gol ou quando o próprio time faz um gol e que vão mergulhar nessa emoção que são os delírios de jogar futebol. Então o Buchecha, além de ter um cuidado muito grande na maneira de escolher palavras, ele também tem um cuidado muito próprio e muito particular na maneira de construir imagens, né? O quarto ponto, e esse eu acho o mais importante de todos, é ele usar a própria música para dar visibilidade a lugares invisíveis, a bairros que são pouco conhecidos, minoritários, as favelas e as comunidades do Rio de Janeiro, do estado do Rio de Janeiro como um todo, né? E aí ele pega esses bairros e coloca todos eles dentro da música dele, como por exemplo, na clássica música Nosso Sonho, que ele tem uma estrofe inteira, do início ao fim, em que ele cita só bairros, né? Eu acho isso uma das coisas mais geniais já feitas na história da música brasileira, e eu fiz questão de decorar. Eu sou conhecida entre os meus amigos por ser uma das poucas pessoas que já decorou isso. Na praça da Playboy, ou em Niterói, na fazenda chumbada no COI, tchururu-tchu-tchu-tchu, Quitumbu, Guaporé, nos locais do Jacaré, Taquara, Funaí, faz quem quer, tchururu-tchu-tchu, Barata, Cidade de Deus, Borel e Agambá, Marechal, Urucânia, Irajá, tchururu-tchu-tchu, Cosmorama, Guadalupe, Sanhareia e Pombal, Vigário Geral, Rocinha e Vidigal, Coronel, Mutuapê, Itaguaí, Saci, Andaraí, Iriri, Salgueiro, Catiri, Engenho Novo, Gramacho, Meia, Marará, Vila Aliança,
Onça Mineira, Mangueira e Avintém, na Posse e Madureira, Nilópolis, Xerém, ou em qualquer lugar, eu vou te admirar. Bochecha, você é um cara genial. E o último ponto é o pleno domínio que ele tem da rima interna. Eu acho que o uso de rima interna, pra quem não conhece, é quando geralmente a gente nas letras ou nos poemas rima o finalzinho do verso, né? Então, amor é o fogo que arde sem se ver, é ferida que dói e não se sente, contentamento descontente é dor que desatina sem doer. Ou seja, a gente rima só no final. E a rima interna é quando você pega o final desse verso e rima com o começo desse. E aí você tem o final, começo, e a música meio que bole, a letra meio que bole toda dentro dela própria. Por exemplo, tem uma música chamada Enquanto Eu Viver, que ele usa: por amor, minha flor, compreenda que eu só entenda o que eu passei. Que a música parece que é inteira sendo levada um verso pelo outro, né? E aí tem o clássico dele pra mim, que é o Hot Dog, que é uma das minhas músicas preferidas, que ele já lançou na carreira solo, quando a gente já não tinha mais o Claudinho, que é uma grande perda, né? Que ele fala: quando você surge de repente quente pra me envolver, quer se querer, toda eloquente, vem bater de frente pra ver, porque eu sou hot. Então, eu acho que esse domínio da rima interna que o Bochecha faz mostra uma grande habilidade que ele tem com as palavras, com a poesia e com a maneira de fazer música brasileira. Então, eu acho que ele é um dos maiores poetas, com certeza, da música brasileira, e eu diria que tá entre os meus 20 preferidos. Bochecha é um cara muito incrível e a gente tem que parar de ter preconceito com música popular e olhar ela na potência que ela tem e ler ela como se ela fosse, porque ela é uma das principais coisas já produzidas dentro da nossa cultura brasileira. Nossa cultura é muito importante porque existem bochechas. E essa foi mais uma nota literária do Nota Terapia. Curta, comente e venha com a gente, que precisamos falar mais de música popular e de coisas sábias, inteligentes que minha caixola pensa aqui. Um grande abraço, até mais.